Então, tá. Puxa, chocolate, não é no chocolate da energia. Tô fumando. Entendeu? Terras a perder de vista. Da Bahia ao Maranhão, 800 mil quilômetros quadrados de propriedades. Para se ter uma ideia da dimensão, a área corresponde hoje a 10% do Brasil, ou ainda a soma dos territórios de Portugal, Espanha, Holanda, Itália e Suíça. O dono de tamanha riqueza? O português Garcia Dávila de Souza, que trouxe para o país o gado e o coco e começou a erguer, a 80 quilômetros de Salvador, a Casa da Torre, sede daquele que é considerado o maior latifúndio de todos os tempos. A relação está lá com ela. De aproximadamente 3 séculos. E hoje, com as suas ruínas, ela significa a estabilização realmente de toda a história que a família árabe implantou no Nordeste brasileiro. A construção teve início em 1551, 2 anos após a chegada ao Brasil de Garcia Dávila, soldado da coroa portuguesa e almoxarife da colônia, além de filho bastardo e homem de confiança de Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil e fundador de Salvador. A obra só foi concluída 73 anos depois, em 1624, por Francisco Dias Dávila, neto de Garcia Dávila e bisneto do lendário casal Diogo Álvares Correia, o Caramuru e Catarina Paraguaçu. Considerado a primeira grande edificação portuguesa de arquitetura residencial militar no Brasil, o Castelo da Torre de Garcia Dávila é uma construção quinhentista que remete ao estilo medieval e que também possui traços marcantes da arquitetura romana, verificados até hoje nos arcos em diversos pontos da casa em ruínas. Esta casa, que também é comumente chamada de Castelo de Garcia Dávila, é a única edificação que existe no Brasil do início do século XVI. Ela tem características medievais, não sendo, na realidade, uma edificação medieval, mas sim com características que levam a ser considerada como uma construção de estilo medieval. A capela de Nossa Senhora da Conceição foi a primeira etapa da obra a ficar pronta ainda no século XVI. Atualmente chamada de Capela de Todos os Santos, é uma capela sextavada e abobadada em estilo medieval canônico e salas contíguas recobertas por cúpula e abóbada de aresta, com arcos diagonais iguais às do Paço de Sintra, em Portugal. As 2 etapas seguintes foram a construção e a ampliação do que até hoje se chama de castelo, mas era na verdade uma casa fortificada, o que deu origem, juntamente com outras construções similares, ao nome de Praia do Forte. Não por acaso, foi erguida no ponto mais alto do litoral norte, da Bahia a Sergipe, com 73 metros acima do nível do mar. A torre, que ficava neste local e não resistiu aos quase 5 séculos de história, era utilizada para a comunicação com os navios portugueses. Os sentinelas faziam fogo e a fumaça que saía do alto da torre sinalizava o local exato da construção. Quase 200 anos após ser concluída, já no século XIX, serviu de base para o Exército Libertador na luta pela independência do Brasil, o que valeu a alguns de seus senhores títulos de nobreza concedidos por Dom Pedro I e Dom Pedro II. Antes disso, foi fundamental na defesa da colônia durante as invasões francesa e holandesa. A história da Casa da Torre está diretamente ligada à política brasileira, porque a família Ávila participou ativamente de todos os movimentos que resultaram em decisões da história política nacional, como principalmente as guerras de independência
importância histórica, contudo, vai muito além das guerras. Maior centro de desenvolvimento civil do Brasil colonial, daqui partiram os primeiros sertanistas que desbravaram o Nordeste, contribuindo de maneira decisiva para a formação do território nacional e introduziram a pecuária na região. A casa tinha 3 andares e foi construída com argila, areia da praia, cascas de moluscos e, segundo alguns historiadores, foi financiada com a venda de óleo de baleia, o que teria provocado a maior matança de baleias jubarte do Brasil. As pedras calcárias, também conhecidas como pedra-ferro pela coloração avermelhada, vieram de Portugal e do próprio recôncavo baiano. O restante da matéria-prima veio de navio direto da Europa. O andar de cima ficava exposto às goteiras que constantemente venciam o telhado meio improvisado e era também mais sujeito a ser atingido no caso de um ataque pelo mar. No andar de baixo, protegido das intempéries, ficavam a cozinha e 2 salas com pedra mó francesa nas paredes internas e piso matacontes, tradicional pedra portuguesa. Os nichos, elementos da decoração, se espalhavam por toda a casa, assim como as namoradeiras e as conversadeiras, que são esses banquinhos nas janelas e os armários que na época serviam para guardar as armas que defendiam a casa dos ataques marítimos, dos corsários e por terra dos índios. Toda a construção foi feita por prisioneiros vindos de Portugal. Eram contraventores, ladrões e até assassinos que, após o trabalho pesado, eram trancados nestes calabouços que ficavam 3 metros abaixo do nível do solo e tinham apenas 2 pequenas aberturas para a ventilação. A construção da primeira etapa da casa se estendeu por aproximadamente 80 anos, tendo sido erigidos os cômodos necessários na época à família Ávila. Na frente da casa ficava o pátio de honra, onde eram recebidos os membros da família e os convidados ilustres que vinham de Portugal conhecer a promissora colônia. A segunda etapa, ainda no século XVI e até alcançando o início do século XVII, já foi feita pelos descendentes de Garcia d'Ávila, principalmente por Francisco de Herdade. O espaço, em estilo renascentista, com 2 escadarias que davam acesso à casa, funcionava também como um anfiteatro. A terceira etapa da construção foi estabelecida já no século XVIII e foi a primeira realmente a ruir. Ao lado do pátio de honra ficavam as áreas de lazer e o estacionamento para as carruagens dos visitantes. Na parte dos fundos da casa, resquícios da muralha que cercava a construção e ruínas ainda não identificadas pelos estudiosos do castelo. Já no laboratório, esse trabalho de catalogação de material é feito fragmento por fragmento, onde ele é lavado, analisado, catalogado, classificado. Cada fragmento tem sua numeração alfanumérica. A partir daí vem o processo da restauração, onde os fragmentos que sugerirem alguma peça que às vezes estão próximos. Então aí vem todo o processo de restauro, até a conclusão da peça inteira. Abandonado no final do século XIX, o Castelo Garcia d'Ávila foi tombado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no mesmo ano da fundação do órgão, em 1937. Em suas ruínas, encontra-se hoje um dos maiores e mais ricos sítios arqueológicos do Brasil, tendo no acervo achados arqueológicos indígenas, dos escravos africanos, dos colonizadores portugueses e até pré-históricos. Principal atração do Parque Garcia d'Ávila, que tem uma área total de mais de 10 hectares, o Castelo da Torre passa por um minucioso processo de restauração iniciado em 1999. Capitaneada pela Fundação Garcia d'Ávila, a restauração está dividida em 3 etapas, entre elas a transformação das antigas áreas de lazer em um museu a céu aberto, com todas as peças encontradas e em processo de catalogação pelos especialistas.
O projeto, que conta com a participação de grandes arqueólogos e historiadores preocupados em preservar esse importante pedaço da história do Brasil e da Bahia, deve ser concluído em 2010. Já foram investidos cerca de 5 milhões de reais só na primeira etapa, e a expectativa é a de que até a conclusão dos trabalhos sejam injetados mais 8 milhões. Hoje, além do castelo, o parque possui um centro de visitação com uma maquete que mostra como seria a casa da torre. Loja, restaurante, auditório, laboratório de arqueologia e sala para exposição dos achados arqueológicos e dos fatos históricos e culturais resgatados pelos trabalhos que a Fundação desenvolve. O Parque Histórico Garcia Dávila também funciona como espaço para a realização de eventos fechados para até 1000 pessoas. Em sua área externa, já foram realizados desde eventos corporativos até casamentos, inclusive à noite, aproveitando a bela iluminação cenográfica que deixa a Casa da Torre ainda mais imponente. Quase 500 anos depois da chegada dos portugueses ao local, o Castelo Garcia Dávila volta a chamar a atenção do mundo. Turistas vindos de todas as partes do Brasil e do exterior visitam diariamente as ruínas e conhecem um pouco mais da história daquele que foi um dia sede de um latifúndio de 800.000 quilômetros quadrados, considerado o maior de todos os tempos.